para a vida, assim como o ano começar começando, de boas, numa legal para todos nós. Olha, quem está acompanhando o programa de hoje, né? Muito obrigada por essa simpatia de sempre, por essa amizade. Fica um convite para que você possa aumentar o som aí do seu rádio 560M, que chega longe, vai onde outras mídias não conseguem chegar, que você também possa acessar através aí do 79.9 no FM, faixa estendida, para você nos acompanhar também, trazer mais alegria aqui nos meios de entrega. Tem o site, tem aí a aba ao vivo do site em tuaradio.com.br, vem chegando, e agora em live no Facebook também, já estou transmitindo a partir do Facebook agora também. Olha, nós vamos falar sobre um assunto interessante que tem a ver com o desenvolvimento infantil. Nós vivemos um cenário muito diferente em várias esferas, nas relações, na celeridade da vida, numa economia muito mais oscilante. A economia nunca foi algo estático, palpável, a gente sabe disso, mas até alguns anos atrás a gente não percebia tanto. Hoje a gente percebe o quão é instável, né? Depois a questão da saúde também, com a pandemia, com os micro-organismos. Veja que mundo em profunda mudança nós vivemos, né? Em profunda mudança. E dentro dessa perspectiva de profundas mudanças, tem também a perspectiva do desenvolvimento infantil. Como ajudar, né? Como facilitar as crianças a se desenvolverem na sua potencialidade, para no mundo adulto termos pessoas mais sadias, né, mais completas, mais plenas. É papel das pessoas adultas hoje em fazerem isso pelas crianças, né? Fizeram por nós também, mas hoje com muito mais ferramentas. Para isso, logo em março, ali na frente, vai acontecer mais uma edição do Congresso Desenvolver, aqui em Caxias do Sul. Hoje as protagonistas, as organizadoras estão aqui. A Gica Pistori. Oi, Gica, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia para todo mundo que está ouvindo. A Gica, eu nem sabia que o teu apelido era Gica, já me apropriei, adorei. Eu também adorei ser chamada assim. Eu amo quando as pessoas têm uma marca, né? Gica legal. Pistori para mim ficou uma marca bem bacana. É a Giovana Pistori, ela esteve conosco no finalzinho do ano passado, porque ela é a coordenadora pedagógica da Aqua Fitness em Caxias do Sul, né, da Pranadar Aqua Fitness, e a Gica falou muito sobre essa questão do aprendizado, a importância que tem, a segurança da água, mas ela também está envolvida com essa proposta, né, de desenvolvimento infantil desde a primeira edição e agora também na segunda edição em 2025. Junto com ela vive Tomás, que é da área da fotografia, de longa vida, de uma família de fotógrafos, né? Tem no DNA fotografia e também está fazendo psicologia, imersa neste universo do desenvolvimento. Vivi, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui, começando esse ano com esse projeto tão bonito que a gente vai fazer juntas, né? Bacana demais. Eu falei sobre cenários, mas agora eu queria deixar para vocês essa perspectiva de falar sobre cenários. Em 2023 aconteceu a primeira edição do Congresso Desenvolver, nessa pegada, né? E agora vem a segunda edição. Me contem um pouquinho sobre os porquês de fazer uma atividade como essa, o que vem de diferente em 2025 e a importância que tem a atividade. Então, eu e a Vivi nos conhecemos desde 2017. E a Vivi sempre fez as fotos do meu pequeno, né? Então, a Vivi como fotógrafa de família e eu como professora de natação de pequenos, né? E de coordenadora de professores, a gente conversando em 2023, pós-pandemia, em alguns dos nossos cafés, falamos sobre a necessidade, assim, de conscientizar, de transformar, né, os responsáveis por educar e desenvolver os nossos pequenos, né? E eu, como mãe, vejo muita dificuldade da gente conduzir, em alguns momentos, os nossos filhos, né? Então, vejo essa dificuldade em mim e em algumas amigas que também são mães, vejo em mães de crianças que levam seus filhos na natação, vejo em mães de colegas do meu filho da escola. Então, a gente percebe essa necessidade grande de transformar a nossa mente, né, para educar as crianças e desenvolver elas de forma plena nesse mundo que está tão mudado. Né? Tu falou agora, Beverly, quando tu estava abrindo o programa, né, de como a gente está percebendo as mudanças do mundo
E as crianças já não são mais as mesmas de anos atrás. Então, a gente viu a necessidade de conscientizar e de trazer um pouco mais de conhecimento para mães, pais e educadores, para que a gente possa realmente transformar o futuro. A gente fala tanto, né, de deixar um mundo bom para as próximas gerações, mas eu acho que isso tem que começar pela gente hoje com as ferramentas que a gente tem, né, Vivi? Com certeza, e eu acho que a ideia de ter um evento, então, para falar sobre isso, partiu justamente do princípio que nessa troca de conversas que eu e a Gica a gente tinha desde sempre, em perceber que não teria um espaço para que mães pudessem falar sobre isso, um espaço não só online, porque hoje, que bom que a gente tem programas de rádio, de TV, o próprio Instagram, né, os próprios profissionais que estão falando mais abertamente, mas um espaço de troca em que as mães e os pais e os cuidadores e professores, porque esse é um movimento para todos, né, que tratam, a gente fala assim, se tu lida com alguma criança, esse congresso, ele é para que tu entenda como, né, transformar como ser essa mudança que a gente quer ver no mundo. E o congresso, um dia de evento, ele veio a partir dessa ideia, da gente ter um dia para essa troca, assim, para que a gente possa, nesse mundo que mudou tanto, se fazer presente, estar presente num lugar e focado. Porque é o que a gente falava no Instagram, por exemplo, hoje a gente tem vários conteúdos abertos no YouTube, só que mãe, né, e falando principalmente de mãe, assim, que mãe tem um tempo de qualidade para parar e olhar esse conteúdo e assistir esse conteúdo e absorver esse conteúdo. Então, a ideia de um evento presencial, ele vem com essa proposta, assim, que as mães possam estar lá, que os cuidadores possam estar lá, que os professores possam estar lá, presentes em um dia, né? Por isso, o formato de um dia, assim, é um dia para transformar a vida das crianças, que a gente está pedindo, né? Que a gente está propondo, na verdade. Uma coisa interessante que vocês trazem, né, sobre essa perspectiva da experiência de vocês, né, de estar com famílias, de conversar e notarem que a gente tem pouco espaço de falar frente a frente, olho no olho, porque tem as sutilezas, né? Quando a gente assiste alguma coisa, um conteúdo bom, ok, legal, a gente aprendeu, mas e as nossas dúvidas, né? E as nossas especificidades dentro daquele assunto, com quem a gente faz trocas, né? Porque são nas trocas que a gente cresce tanto adulto quanto na própria criança. Eu vou só mencionar aqui, falando em cenário, né, pra gente abrir, isso aqui vai ser uma série, né, de umas quantas entrevistas até março, quando a gente vai culminar com um evento, chamando as pessoas, convidando elas para que elas possam, quem sabe, usar esse dia para conversação, para tirar dúvidas, para quem sabe, a partir de hoje já anotar num caderninho. Quais seriam as minhas dúvidas se eu participasse ali? Se eu tivesse acesso aos melhores profissionais, olho no olho, quais seriam as minhas questões, né? Anote, porque a gente esquece, né? Que nem consulta de médico com filho pequeno. A gente vai lá, tinha 1000 dúvidas. Chegou lá na hora, o médico explicou uma coisa, a gente foi embora e não fez a pergunta. Dá um branco, Dá né? um branco, né? Aquela pergunta que a gente queria fazer. Então, já fica aqui a sugestão. Vá anotando, pega agora um convite, pega agora um caderninho e coloca ali dúvidas sobre desenvolvimento, tá? Nem precisa ser infantil, desenvolvimento. Porque quem desenvolve uma criança automaticamente está desenvolvendo um adulto, se desenvolvendo, né? Se desenvolvendo. E eu só queria comentar, gurias, que eu conduzi aqui durante muitos anos, eu trabalho em rádio há 2 décadas. Há 2 décadas atrás, a gente vem falando sobre desenvolvimento infantil, então tem uma linha do tempo, e eu queria compartilhar essa linha do tempo, porque me parece que é muito relevante. Há uns anos atrás, em quadros específicos que tínhamos com profissionais da psicologia, do comportamento, da psiquiatria, etc., nós falávamos sobre impor limites, né? E hoje, no mundo digital, onde a gente não tem mais os limites, as bordas se romperam. Limites, a palavra limite não faz mais sentido. Talvez a gente vai ter que trocar por outras palavras, né? Como é que a gente faz se a gente nem sequer conseguiu naquela época colocar os limites quando ainda existiam? Como é que fica agora, né? Que os limites, as barreiras se romperam, elas são exponenciais. O 1 não é mais o 1 com o 2 dá 4. O 1 com o 1900 pode dar 2, né? As possibilidades são outras, né? Mudaram. No mundo digital mudou tudo. Ou seja, vamos ter que aprender. Não sabemos as respostas e nem as perguntas mais. Não é verdade, É verdade. E, Beverly, é o seguinte, eu como mãe percebo muito isso.
Porque a educação que eu tive dos meus pais, ela já não é mais a mesma que eu posso dar para o meu filho, né? Então, hoje em dia, a gente fala muito em acolhimento, né? Em expressar os sentimentos. Então, a gente percebe que as crianças, a gente precisa dar um pouco mais de espaço para elas. Até porque é sabido hoje que o córtex pré-frontal, né, ele vai se formar lá nos 24 anos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente só vai ter maturidade, né? A gente só vai ser maduro o suficiente para lidar com todas as situações da vida por volta dos 24 anos. Então, a gente tem muito tempo aí para ser ensinado, né, a lidar com todas as situações que a vida nos oferece e aproveitar de algumas dificuldades que a gente tem no processo da vida aí, para que a gente possa realmente ter um aprendizado, mas um aprendizado que não deixe traumas, sabe? Para que a gente possa ter um desenvolvimento mais leve, para que a gente possa se desenvolver plenamente, mas de forma mais leve, para que a gente não crie aquelas cascas, né? Que quando adulto é muito mais difícil a gente descascar, e aí são anos e anos de terapia, e a gente, depois de adulto, né? A gente sabe o quanto é sofrido para que a gente possa ter alguns aprendizados na vida. Verdade. A vida vai ficando mais complexa, né? Então, ela vai demandando complexidades para quem vai evoluindo. Pode falar, Vivi. Eu acho que uma base, assim, que a gente tem que ter hoje é conscientização e diálogo. Porque, como a gente falou, mudou muito a forma de educar. E aí, na nossa época, era, né, a gente ouvia algo e a gente abaixava a cabeça e era aquilo. E hoje a gente tem que entender que existe uma geração nova, uma geração que está nascendo numa era tecnológica, digital e de internet, que a gente ainda não sabe lidar 100%. Então, assim, tudo tem mudado. A gente não entendeu direito como lidar com a internet, por exemplo, mas a gente já tem inteligência artificial. Então, tá tudo... E vai ser cada vez mais rápido. Então, acho que conscientização e diálogo são as duas palavras, acho que base, assim, pra gente começar a pensar em desenvolvimento, né? E aí, como a gente falou, não só de crianças, mas de adultos também. Eu acho que é a base de qualquer relacionamento. E né? a Beverly falou antes sobre os limites, né? Vamos falar que há 2 décadas atrás, os limites eram muito claros, né? A gente sabia se portar e sabia até onde a gente podia ir. Hoje em dia, os nossos filhos ou as nossas crianças, eles vão sempre querendo avançar um pouquinho, e os limites, eles são muito superficiais, a gente não tem eles com clareza. E na nossa época, né, a gente não tinha, os nossos argumentos ficavam guardadinhos. Hoje em dia, os argumentos, eles aparecem mais, e o adulto também tem um pouco mais de dificuldade de lidar com isso, né? Totalmente, totalmente. É por isso que atividades, encontros, palestras, imersões, congressos, tudo que a gente puder dispor, né, neste momento e que esteja perto da gente, acho que esse é um baita diferencial, né? A gente está perto aqui em Caxias, na região, que mora por aqui, pode vir e passar um sábado. Então, eu queria aproveitar o ensejo, Vivi e Gica, pedir para vocês como vai ser, né, o dia do evento. Vai ser em 18 de março, é isso? 22. 22 de março. Isso. Vamos passar um pouco desse serviço, não sei se já está à venda, à disposição para as pessoas começarem a se organizar, porque nós estamos iniciando janeiro, organizando a nossa agenda de compromissos, a nossa vida, dispondo de um dinheirinho muitas vezes, no que eu vou gastar, né? A gente tem que fazer escolhas, e essa é uma época que, se a gente fizer más escolhas em janeiro, vai impactar até o final do ano, né? Então vamos pensar direitinho o que realmente impacta na nossa vida e fazer as escolhas. Quem sabe uma dessas pode ser o congresso. Claro, eu acho que é um bom investimento. A gente falava isso mais cedo, eu e a Gica, sobre quanto custa investir no futuro do teu filho, né? Das tuas crianças. Então, assim, o congresso, ele vem com uma proposta de um valor praticamente simbólico, se a gente for pensar em todos os conteúdos, e a gente vai passar aqui um pouco dos profissionais que vão estar falando conosco nesse dia, né? É interessante, então, falar que, assim, as vendas de ingressos já está disponível. Tá no nosso Instagram, então, @Congresso Desenvolver, tem o link para venda de ingresso, para o grupo VIP, que a gente está disponibilizando conteúdos também exclusivos para essas famílias, essas mães, esses cuidadores e professores, enfim, que querem estar conosco.
O lote, ele tá em R$309. Então, vão ser 6 palestrantes falando sobre desenvolvimento infantil, sobre as mais diversas áreas. Então, a gente vai ter grandes nomes renomados no Brasil inteiro hoje, como, por exemplo, o doutor Júlio Santos, que é o Ineuro, que ele fala sobre neurodesenvolvimento baseado em evidência. Então, o que é muito importante, é uma coisa que a gente preza muito no Congresso, é trazer o que está embasado pela ciência, né? Então, não é um congresso com base em achismos, não é um congresso com base no que pode parecer bonito, não, é com o que a ciência tem de mais novo, de estudos, e o que, né, tem robustez para que a gente possa desenvolver de uma melhor forma essas crianças. Então, o Dr. Júlio é um deles, a Carol Bittar, que ela é psicóloga, mãe, que ela vai falar sobre os comportamentos desafiadores das crianças e como lidar com isso. A doutora Thalita Tonin também, que ela fala sobre telas. Então, vai falar sobre como lidar com as telas. Eu acho que é a grande pergunta, né, dos últimos anos, assim, como lidar com as telas e as crianças. A gente tem também a Fran Michelon, que é daqui de Caxias, que é fonoaudióloga. A gente vai falar com ela sobre neurodivergências. A Morgana Pellegrini também é uma médica aqui de Caxias, que também vai falar sobre neurodivergências. E o Wagner Peruso, ele vai fazer esse link entre família e escola, que a gente viu que é muito importante, porque são as duas bases do desenvolvimento dessas crianças, né? Então, a gente trouxe ele para fazer esse link, assim, e saber onde escola e família se unem, né? Pensando num desenvolvimento mais pleno. O congresso vai acontecer, então, no dia 22, na Vila Basílico, aqui em Caxias do Sul. E temos todas as informações no nosso perfil no Instagram. Temos o site também, que tem o link lá no Instagram. Gica, não sei se tu tem mais algo que... Eu acho que é isso mesmo, que 22 de março, na Vila Basílico, e a palavra-chave para esse congresso é transformação. A gente precisa transformar a nossa maneira de pensar para que a gente possa transformar o futuro, né, do nosso mundo aí, transformar as nossas crianças e deixar elas mais desenvolvidas, mais felizes. Gurias, eu tô aqui com o link no Instagram, na verdade o perfil no Instagram aberto, né? Bem interessante, tem várias informações, é bem útil. E eu tava aqui me perguntando, enquanto vocês estavam apresentando, né, as possibilidades do serviço do Congresso, sobre a primeira edição, né? Obviamente, quando se faz a primeira edição, também é um aprendizado para quem organiza, tem uma experiência adquirida nisso, foi em 2023, bem quando a gente estava meio que tentando ensaiar um sair da pandemia, né? O que vem depois, o que acontece depois. Um ano já se passou desde que o Congresso aconteceu, né? Estamos entrando no segundo ano já, um que não teve, né? 2025. Então, a gente já tinha também um olhar histórico, né? O que aconteceu nesse período, o que incubou e que veio como desafio daquele primeiro para agora. Essa é a pergunta. O que vocês percebem, né? Que, primeiro, foi um legado, e segundo, que agora tem um amadurecimento também em relação ao primeiro feito e que vem com mais maturidade também. Então, no primeiro congresso, a gente trouxe palestrantes da nossa região, né? E a gente falou um pouquinho sobre a importância do brincar, né? O quanto que isso influencia no desenvolvimento, né? Não só físico, mas no desenvolvimento psicossocial da criança. A gente falou também sobre parentalidade, né? Falamos sobre autonomia na infância e falamos sobre disciplina positiva. Essas foram as nossas temáticas principais. A gente teve 180 congressistas, né? E a nossa principal meta para esse próximo congresso é 300 pessoas. A gente está trazendo palestrantes que têm um pouquinho mais de abrangência, né? Que são um pouquinho mais abrangentes nacionalmente. E o nosso principal intuito agora é ampliar a gama de... ampliar a nossa rede, né? Disseminar mais essas informações. Isso aí. Porque eu acho que um dos legados que fica do primeiro congresso foi a desconstrução de algumas
de alguns conceitos que as pessoas tinham, principalmente na questão da educação positiva. A gente percebeu um grande tabu sobre a educação positiva é não dizer não para a criança, né? Eu acho que a gente ainda não entende completamente como se trata. E aí, quando a gente trouxe no primeiro evento um psiquiatra embasado em ciência, falando sobre, né, educação positiva, o que de fato é, como se atua no crescimento, no desenvolvimento de uma criança, e a gente percebeu mães falando assim, eu nunca entendi qual era a importância, por exemplo, do brincar. Então, a gente teve tanto a Gica, né, como educadora física, quanto as meninas da Brincare, que fazem esse estímulo. Então, assim, como acontecem as conexões neurais enquanto a criança está brincando, como esse desenvolvimento ele é benéfico e ele é científico, e sim, não é só o brincar. A criança ela não está brincando ao acaso, ela está brincando para se desenvolver. Então, eu acho que é um dos propósitos e acabou sendo o legado do primeiro congresso. Eu acredito que vai ser cada vez mais, porque então a gente está trazendo mais profissionais que falam embasados na ciência dessas importâncias, de tu entender o funcionamento, né? A própria questão do córtex, quando a Gica trouxe, é para entender que se uma criança de 7 anos está fazendo uma birra, né? E aqui eu coloco entre aspas, né? Não seja uma birra, seja algo que... Porque ela não está entendendo o que ela sente. Entendi. Olha quanta coisa, gente. Isso aqui é só o comecinho, né? Agora são 9h57, tenho um compromisso com o intervalo, com as notícias da hora. Queria agradecer muito a Vivi Tomás, a Gica Pistori também. Obrigada, viu, gurias? Obrigada, a gente que agradece. Semana que vem a gente vai se encontrar com outro tema, né? Relacionado ao desenvolvimento infantil, com essa perspectiva. Não perca, fique com este conteúdo já armazenado e disponível aqui em vídeos no Facebook. Estou levantando também para o youtube.com